A paz do Senhor, amigos do programa Gente Legal. Aqui é o pastor Nando, pastor da Adipel do Jardim Tropical. Sempre nós estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para você. Hoje vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria meditar com você um pouco sobre ter paz com Deus, ter uma consciência tranquila diante de Deus. Ter paz com Deus parte de você ter um sentimento de ser salvo, de ter a salvação. E o mesmo apóstolo Paulo diz que a nossa salvação é por intermédio da graça de Deus. Ele disse isso quando escreveu aos Efésios. Mas eu queria observar com você agora que a salvação, que é um sinônimo de ser justificado pela fé, ser justificado por Jesus, tem pelo menos dois aspectos que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, o aspecto legal, que é a quitação da dívida pecaminosa que nós tínhamos através do sangue de Jesus Cristo. Jesus quitou a dívida que nós tínhamos com a eternidade por causa da nossa natureza adâmica, a natureza de Adão, por causa do pecado de Adão. E o mesmo capítulo 5 aqui, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nos diz que assim como por um homem veio o pecado para a terra, também por um homem veio a salvação. E esse homem foi Jesus. Ele deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você. Deu a sua vida por toda essa humanidade. O segundo aspecto que nós devemos observar da salvação, ou da justificação pela fé em Cristo Jesus, é o aspecto moral. Quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, eu aceitei também os seus mandamentos, os seus estatutos. Eu decidi viver uma vida de acordo com a vontade de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, uma coisa são os meus pecados antes de conhecer a Cristo. Era a dívida que eu tinha. Outra coisa é a escolha de vida que tenho depois que conheço a Jesus Cristo. O meu passado não me pertence mais. O meu passado não pode ser usado contra mim mais. Ninguém pode apontar o dedo em você e dizer: você foi isso, você foi aquilo, você é cheio de pecado. Você tem que responder: eu sou justificado pela fé, mediante Jesus Cristo, ou por intermédio de Jesus, que me deu a salvação através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E também entender que a partir de então, mesmo os pecados tenham sido perdoados, apagados, mas eu não posso viver mais uma vida pecaminosa. Eu tenho que buscar Jesus, buscar a presença de Deus. Aí me faz lembrar outro aspecto. A salvação também pode ser entendida a partir desse momento, a partir de que foi justificado, sobre duas situações. Primeiro, a condenação que a consciência me dá, ela já não existe mais, porque Jesus me perdoou de todos os pecados. Segundo, eu tenho que entender que a minha vida moral tem que ser perfeita diante dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, para assim eu ter paz com Deus. Eu quero citar o exemplo aqui de muitas pessoas que usam a graça de Jesus Cristo para viver pecando. Nós não devemos usar a graça de Jesus como motivo para libertinagem. É a liberdade diante de Jesus, mas uma liberdade que nos leva a entender que temos um dever moral diante de Jesus Cristo. Então eu quero trazer um conselho pastoral para você que está me assistindo nesse momento. Você seja crente ou não, busque viver uma vida moral perfeita diante de Jesus Cristo, diante das pessoas. Esse mundo é pecaminoso, esse mundo é corrupto, mas nós devemos ser exemplo nessa sociedade, devemos fazer a diferença. E para você fazer a diferença, você tem que buscar Jesus Cristo na sua vida. Se você já é evangélico, faça um compromisso novo com Deus, com Jesus. Se você ainda não é, eu te convido a ir na Adipel do Jardim Tropical. O endereço está aí no rodapé. Nós estamos sempre às terças, quintas e domingos cultuando ao Senhor.
Na semana, a partir das 19h30, no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Sempre um culto abençoado, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E assim você vai poder ouvir palavras que te levarão a ter uma vida moral perfeita diante do povo e também diante de Deus e ser verdadeiramente um cristão justificado pela graça de Deus, justificado pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu queria lembrar a você também que nós temos um patrocinador aqui no programa Gente Legal, a Escola Evangélica Lago dos Cisnes, que as imagens estão passando aí nesse momento. São 3 unidades na região do Garavelo. Você que tem filhos aí em idade maternal, procure uma das 3 unidades e com certeza o seu filho terá a melhor educação cristã. Procure a irmã Magda, o irmão Nelson e toda a sua equipe pedagógica, que você com certeza vai ficar feliz com o ensino que o seu filho estará recebendo. Mais uma vez, Deus abençoe você e a sua família e tenha uma semana abençoada na presença de Deus.